Mapas, professor Vlad na área, os grandes vilões do nosso sono. Quem são os vilões do nosso sono? Para a gente bater esse papo e entender por que é importante a gente tratar sobre esse assunto, antes de mais nada, é fundamental a gente compreender quão importante é o nosso sono. Entendendo quão importante é o nosso sono, a gente compreender quem são os vilões do sono, significa que esses vilões estão roubando a sua sanidade física e mental quando você não tem um sono de qualidade. Aos primeiros vindouros, muito obrigado, a presença, a Sandrinha e os demais que estão por aí, obrigado, vamos em frente. Só lembrá-los que esse conteúdo está aqui no Instagram, esse conteúdo vai para o YouTube, esse conteúdo vai para o Spotify, e se você quiser e puder estar nessas outras plataformas seguindo a gente, estando junto com a gente, é muito bem-vindo, a gente precisa dessa galera junto com a gente, é muito importante que você nos auxilie, deixando sempre um comentário, principalmente um comentário que nos traga a possibilidade de discutir o assunto em outras ocasiões, tá bom? Então, sempre que possível, deixa um like, deixa um comentário, manda esse vídeo para alguém, assiste em outras plataformas, YouTube, escute no Spotify ou aqui no próprio Instagram, tá bom? Bom, o centro da discussão hoje é falar sobre os vilões do sono. Por que é fundamental que a gente compreenda? Grande Mago Rodrigo Freire, obrigado. Filó, abençoada, seja bem-vindo. Mariluz, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem já agora, nesse momento, tem um aviãozinho do lado direito aí embaixo, já clica no aviãozinho, manda para os amiguinhos, fala, assiste aí, cara, quem sabe você possa melhorar esse fator do sono aí, que é fundamental para a sua sanidade física e também mental. Bom, para a gente poder começar o assunto, primeira parte, eu queria separar a nossa live em 3 momentos. Primeiro, qual é a importância do sono? Segundo, quais são os problemas que impactam o nosso sono, que são os próprios vilões. E lá no final vou dar algumas sugestões de soluções desses problemas. Afinal de contas, não adianta apresentar o problema e não trazer uma possibilidade de resolvê-lo. Então vou dividir a live em 3 etapas. Se você quiser saber como resolver o problema, tem que esperar até o final. Não dá para você sair antes não, tá bom? Bom, primeira etapa. Qual a importância do sono? Vou tentar ser breve, tá bom? Mas é fundamental a gente compreender isso. O sono é a fase do dia. Então já entende que sono é uma fase, é um momento do seu dia. É fundamental que eu compreenda isso. Grande Bruno Yamamoto, internacionalmente conectado, diretamente da Austrália. Bruno, se a Zoe estiver aí, um grande beijo para ela, para você também um grande beijo e forte abraço, meu irmão. Qual é a importância do sono? Se eu não compreendo a importância, eu não me preocupo em cuidar disso. Então, primeiro fator, o sono é importante? Quem acha que é, escreve aí sim, não. Se sabe por que é importante, já me ajuda aqui, que às vezes eu esqueço algumas informações. Manda aí já no comentário pra gente. Sono é importante. Por que ele é importante? Vamos falar de forma biológica. Bom dia, boa noite. Eu não sei, aí é bom dia, Brunão? Vamos em frente. O sono, ele determina uma fase do nosso ciclo biológico. Aí o nome disso a gente chama de ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano diz sobre o percurso do nosso funcionamento, de como o nosso corpo funciona, nossa biologia. O nome disso é fisiologia humana. Como que esse funcionamento acontece? Ah, Bruno, que legal, 8h12 da manhã. Que bom, que bom. Obrigado, Sandrinha. Então, entender como é que esse organismo funciona ao longo das 24 horas, a gente chama ciclo circadiano. Um ciclo de 24 horas. Esse ciclo circadiano diz muito sobre a nossa organização biológica, como o nosso corpo, como o nosso organismo, como as nossas células, nossos órgãos, todo o nosso sistema, como é que eles funcionam. E esse ciclo circadiano, eu vou dizer assim, ele é basicamente dividido em 2 aspectos, claro e escuro, dia e noite. Entender o ciclo circadiano perpassa por a gente entender dia e noite.
À medida que nós temos a luz do dia, ou a presença da claridade, vocês vão entender isso porque lá no meio da discussão sobre quais são os problemas, os verdadeiros vilões do sono, vocês vão entender que claridade é um grande problema para o sono. Beleza? E eu vou explicar isso em devida medida. A luz do dia, a luz natural, o sol, não, ele não é um problema para o sono, pelo contrário. A presença do sol mostra para o nosso sistema, por que mostra? Porque é luz, e você capta essa luz por meio dos olhos, e essa luz entrando por meio dos olhos sinaliza o sistema nervoso dizendo assim: ei galera, tá na hora de trabalhar, porque o dia começou. Ei galera, uma determinada galera. E a mesma informação do sol fala para uma outra galera: ei galera, já deu por hoje, já trabalharam bastante, sai do jogo, sai de cena. Quando eu falo aí galera, eu estou falando assim, são uma porção de substâncias, uma porção de componentes químicos, uma porção de, vou dar os nomes agora, hormônios, neurotransmissores, transportadores, proteínas específicas, enfim, é uma porção de substâncias que trabalham no nosso corpo de acordo com essa situação do claro e do escuro, do dia e da noite, uma porção de substâncias. Então, quando o sol chega no nosso dia, quando clareia o sol e você tem essa condição de olhar a fronte do sol, esse sol, essa luz que entra, sinaliza o seu sistema, uma galera para de trabalhar e uma galera começa a trabalhar. Beleza? Ao longo do dia, essa galera que está trabalhando por causa da luz, no momento que começa a entardecer, o que é o óbvio? A ausência da luz começa a sinalizar uma outra situação. Para de trabalhar essa galera, ou diminui muito o trabalho, e permite que uma outra galera trabalhe bastante. E toda essa organização depende luz, ausência de luz. Você pode falar escuro, pode falar, enfim. Mas é luz e ausência de luz, tá bom? Eu mantendo esse conhecimento sobre luz e ausência de luz, logo você vai entender. Se à noite o nosso corpo começa a sinalizar para a gente ter algumas manifestações químicas para organizar o funcionamento do nosso corpo, logo, se você está dentro da sua casa e tem muita luz acesa, o seu corpo não entende, o seu sistema não entende que de fato já é noite. Visto dessa forma, a gente tem que tomar já muito cuidado com um dos mais importantes vilões do nosso sono, luz artificial. Esse é um dos maiores vilões, porque você entra dentro da sua casa, acende a luz. Isso por volta das 18 horas, aqui em São Paulo, Brasil, você já tem que acender a luz. E essa luz fica acesa até que você vai dormir. Ou seja, esse período que o seu sistema já estaria entendendo que é para entrar no processo do dormir, o processo do sono, o seu sistema fala: não, está de dia, não estou entendendo nada. Então você já interrompe uma primeira fase fundamental que se chama período de latência, que é o período de preparo para ir dormir. Já atrapalha muito. Se eu atrapalho, no momento ótimo que eu libero um potente hormônio, que é a melatonina, um potente hormônio para dormir e ajudar no sono e ajudar a sinalizar vários outros mecanismos. A melatonina não tem uma única função, não. Ela auxilia no sono, mas não é ela que faz você dormir. A galera está muito louca tomando melatonina aí achando que ela faz você dormir. Não, ela auxilia na qualificação do sono, mas não é ela que faz você dormir. Ela auxilia em diversos, centenas de outros mecanismos, como um hormônio. Então eu tomar melatonina que nem bala é um grande problema, porque você está colocando para dentro uma substância substituindo o seu natural. Naturalmente, seu corpo vai falar: para que eu vou produzir isso se está vindo um monte de fora? Então cuidado com esse negócio de ficar tomando sem saber qual vai ser a consequência. Toma cuidado, atenção nisso. Bom, se eu entendo que o sono organiza as minhas funções fisiológicas, hormônio, neurotransmissores ou químicas do cérebro, substâncias que são proteínas transportadoras, são proteínas que a gente chama
receptores, são proteínas de várias as ordens. Se ele organiza tudo isso, à medida que o sono está desregulado, desregula tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo. Tudo está bagunçado. Aí o cara, pensando em sistema nervoso, pensando em ambiente do nosso cérebro, do nosso órgão cérebro, imagina que você não liberou a substância que ia dar velocidade para você fixar as memórias que você acumulou ao longo do dia. Ou seja, a sua taxa de fixação de memória, que acontece dormindo, não vai acontecer. Vamos imaginar que essa regeneração de tecidos, essa organização cerebral à noite que acontece, para diminuir o seu nível de tensão, o seu nível de estresse, seu nível de preocupação, não vai acontecer? Você vai acordar mais irritado, vai acordar mais reativo, vai acordar com um nível de estresse ainda alto, vai acordar com os pensamentos acelerados. Então, à medida que você não tem de fato um sono de qualidade, para o sistema nervoso, você está com menos memória, ou seja, acumulando menos inteligência, com menos capacidade de preservar foco, com menos capacidade de ser uma pessoa sociável, amigável, porque você está mais reativo, mais irritadiço, mais estressado. Então isso para o sistema nervoso, tá bom? Aí o cara vai procurar um terapeuta ou um psiquiatra, aí os caras tacam remédio, tracam terapia e não trata o sono. Não dá, não dá, não dá para tratar nenhum aspecto psíquico sem você primeiro cuidar do sono, ou pelo menos a duas mãos, a quatro mãos, né? Desculpa. Que você cuide desses aspectos da psique por terapia, se for necessário entrar com a medicação, se for um caso mais grave, ok, até certa medida, mas não adianta nada disso se você não cuidar do sono do cara. Se o cara reclamar de sono, analise o sono. Então esse profissional que não pergunta sobre sono já está errado. Tomar muito cuidado nisso. Observado isso, a gente entendendo que ao longo do sono a gente repara tecido. Então a gente constrói músculo, a gente constrói osso, a gente repara partes do tecido de todos os nossos órgãos e sistemas. A gente liberando melatonina é um agente antioxidante poderoso. O que é antioxidante? Uma substância que diminui a capacidade de uma outra substância de trazer prejuízo. Só que se eu não tenho um sono de qualidade, eu não tenho uma quantidade suficiente de melatonina. Então você não tem esse potente antioxidante liberado na corrente sanguínea. Então seu corpo não se regenera. Então o envelhecer da célula, o envelhecer dos processos fisiológicos se aceleram à medida que você não tem uma melatonina tão efetiva no seu organismo. Então tudo isso às custas de um sono ruim. Quando eu não tenho esse hormônio, a melatonina, em devida medida, ela se desregula o cortisol. E aí o cortisol em excesso passa a ser um problema. Mas desregular o cortisol pode ser que ele caia. E cortisol em baixos níveis também é um problema. O cara tem um índice de fadiga aumentado quando o cortisol está baixo. Então quando a gente desregula o hormônio, vira uma bagunça. Vira uma miscelânea. O corpo fica cansado, você não tem disposição, tem sonolência durante o dia, nível de atenção é baixo, nível de memória é baixo, sua reação para situações de estresse é pior. Ou seja, você vira uma bomba ambulante. Entendendo isso, a gente começa a dar devida importância para o sono. Então, sono é importante? Indiscutível e invariável, a gente tem o pilar do sono no método MAPAS como o mais importante pilar. Porque se eu não durmo bem, eu não tenho condições de fazer um movimento, eu estou cansado. Se eu não durmo bem, as minhas escolhas alimentares, eu não falei, tem essa. Quando a pessoa tem um sono comprometido, ele tem mais fome. O paladar dele fica mais direcionado para a comida mais gostosa, que a gente chama as comidas mais palatáveis, o açúcar, a gordura. Então, quando eu não durmo bem, a minha escolha alimentar, a minha fome, meu nível de saciedade fica comprometido. Quando eu não durmo bem, os meus pensamentos ficam comprometidos, eu nem consigo pensar direito. Fico mais estressado, mais reativo. Então, o não dormir traz um prejuízo enorme. O não dormir no pilar da alegria, que é o pilar da amizade, dos amigos, o pilar do agradecer. Você não consegue se relacionar bem com as pessoas, quem dera com você mesmo. Quando você dorme bem, você fica muito chato, fica irritado. É isso, Rodrigo, chato, irritado, fica com o pavio curto. É uma meleca não dormir direito. Então, quando eu não durmo bem, eu comprometo todas as outras ações de um estilo de vida saudável, que é o que sugere o método MAPAS.
O método Mapas não inventou a roda, o método Mapas reuniu as mais importantes informações de um estilo de vida saudável, para você emagrecer, para você ficar com um condicionamento físico melhor, para você viver sem dores, para você poder viver mais, para você diminuir seu nível de estresse, simplesmente por hábitos saudáveis você vai melhorar todo um mecanismo que o seu corpo precisa melhorar para poder receber outras informações. Uma noite mal dormida bagunça tudo. É isso, Rodrigo, obrigado. Exatamente isso. Bagunça tudo, mas bagunça muito. Não é mais ou menos. E imagina que tem pessoas que vivem com noites mal dormidas. Vivem com problemas do sono. E aí, entendendo a importância do sono, vamos para a parte 2 da live. Quais são, então, os vilões do sono? Primeiro, é fundamental que você entenda, dormir é muito importante, não negocie com o seu sono. Se você tiver que fazer uma organização das suas 24 horas, vai começar assim, vou dormir, vou dar um exemplo, das 22 às 6 da manhã. Essa é a primeira coisa que você determina na sua rotina. Eu vou repetir, qual é a primeira coisa que você tem que determinar numa rotina de estilo de vida saudável? As horas do sono. E acabou, não se negocia. Ah, eu teve um evento, eu vou dormir um pouco mais tarde. Não negocia. Cara, para o evento antes. Seja uma pessoa nesse sentido, uma pessoa chata para os outros, mas eu diria que coerente com a sua saúde. Uma pessoa exigente com o seu bem-estar vai ser exigente com o seu estilo de vida. Não negocia. Ah, é o casamento do meu filho, excepcional. Excepcionalidade é uma coisa. Agora, excepcionalidade virar regra, toda sexta-feira a gente sai para fazer um negócio que é depois das 11 da noite. Tá maluco. Não se negocia. Primeira coisa que você estabelece na sua rotina são os horários do sono. É o óbvio, porque se ele determina toda a sua capacidade pro dia seguinte, ele é o senhor de tudo. Determine as horas do seu sono. E eu propositalmente falei das 22 às 6, porque tem um motivo nesse horário. Tem um motivo. Muito bom seria que fosse das 21 às 5. E eu vou explicar por quê. A partir das 21 horas, a gente tem o primeiro pico da melatonina. Então, se eu consigo estar na cama até as 21, com luz apagada, já preparado para dormir, gostosinho, na sua cama, no seu ambiente confortável, ali eu me aproprio do primeiro pico de liberação da melatonina, que para a grande maioria da humanidade é por volta das 21 horas. E aí tem toda uma movimentação que diz sobre fisiologia humana, diz sobre movimentação dos astros. Acredite se quiser, siga essa resenha ou não, mas é assim, é só olhar o ciclo do gestacional da mulher, né? Tem a ver com o ciclo lunar, e a gente acha que o nosso dormir, o nosso liberar melatonina ou não tem a ver com o ambiente astral, com lua e outras ingenuidade demais. Mas é isso. Então, por volta das 21 horas, eu tenho um dos melhores momentos de liberação da melatonina, que é o primeiro pico. Depois nós vamos ter mais 2 picos ao longo da madrugada, mas esse é o primeiro. E o primeiro diz muito para ajudar realmente que você embarque num sono profundo. E à medida que você tem um sono mergulhado cada vez mais profundo, isso é uma enorme vantagem para o sistema nervoso e para a regeneração de tecidos ao longo do corpo. Então, quanto mais rápido e melhor você fizer essa primeira etapa do sono, incrivelmente é uma enorme vantagem. E aí, por vezes, você vai perceber que 4 horas da manhã, 4h30, você acorda e fala, nossa, estou me sentindo ótimo, acho que nem preciso dormir mais. E de fato não precisa, porque você se aproveitou da melhor fase do sono, que é esse período entre 21 e 2 da manhã. Não é incrível isso? É incrível. Então as pessoas conseguem se regenerar, ter boa parte das necessidades supridas dentro desse horário, 21 até as 2, 21 até as 3 da manhã. Até as 4 no máximo. Então você vai acordar às 5 e falar, nossa, estou zerado. E se eu contar das 21 às 5, 21, 22, 23, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, deu 8 horas. Quantidade de horas ótima para um adulto, em torno de 8 horas, mínimo 6, por volta de 8 horas, em média 7. Então se você dormir às 9, você aproveita o melhor momento dos hormônios e de todas as sinalizações químicas, biológicas e magnéticas astrais. Aproveita que existe essa condição. 5 horas da manhã você acorda felizão. 5 horas da manhã, não negocie a sua rotina de sanidade e santidade. Faça suas orações, faça sua reserva
se puder física logo cedo, se exercite, e assim que clarear o dia, cara, permita-se essa luz do sol bater em você, não precisa estar de olho aberto olhando para o sol, mas só da luz do sol bater no seu rosto, tocar você, já sinaliza para o seu organismo, galera, acordou, vamos que agora o dia começou. Então esse ritual não é negociável, caso você queira ter plena sanidade física e mental. Não é negociável, tá bom? Ai, mas eu não faço assim, eu faço de outro jeito. Cara, boa sorte, segue, eu não tenho muito o que falar. De novo, eu vou dizer, sinto muito, tá bom? Sinto muito porque você não vai se beneficiar do melhor que você poderia ser. Vou repetir a frase. Você não vai se beneficiar do melhor que você poderia ser. E aí, sinto muito lhe dizer, isso não é problema mais meu. Porque se você já sabe disso, agora é problema seu, não é meu. Você já sabe disso, tá bom? Então, quais são os vilões do sono? Primeiro vilão do sono, não ter organização nos horários de dormir e acordar. Não saber disso que eu acabei de falar para vocês. Não saber que eu preciso dormir pelo menos 8 horas e que eu tenho que ter horário para dormir e horário para acordar e que eu tenho que ter regra nesse horário. Esse é um vilão crucial. Segundo vilão, luz. Luz. Eu não vou colocar em ordem de importância, tá bom? Não vou colocar em ordem de importância, eu vou colocar do jeito que vier aqui, eu vou falar. Mas luz, como eu já disse no começo, luz em excesso é um grande problema para o seu sono. Então, depois das 18 horas, por volta das 19, já comece a evitar ambientes que tenham luz branca. Na França, os caras determinaram como regra, aqui a gente tem a BNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, relacionada à construção civil, na França é determinado que as luzes da casa, depois das 18 horas, ela tem uma condição de colocar numa amperagem, numa quantidade de emissão de luz, é uma luz amarela com uma determinada quantidade de emissão de luz, porque eles já sabem disso. Então agora é uma regra da construção civil. Olha que loucura, que loucura, é o óbvio. Rodrigo está dizendo que as telas. Rodrigo, para mim as telas são o pior dos vilões. Principalmente o celular, né, que é uma informação rápida. Aí a gente tem dois problemas. A tela, emissão dessa luz, é uma luz azul que o nosso sistema entende que é sol. E essa luz azul que o nosso sistema entende que é sol, ele não desliga, não desconecta, não cai o disjuntor para a gente dormir e não sinaliza toda aquela substância que a gente precisa. Só que a tela celular, televisão, tem um outro problema que é a informação. O excesso de informação faz com que a gente tenha pensamentos acelerados. E esses pensamentos acelerados, essa mente acelerada, cria um ambiente de alta ansiedade, de alta tensão. E essa obesidade mental, esse excesso de informação, causa um grande dano no sistema. E aí na hora que você vai dormir, o seu período de latência, que é aquelas horas ou aqueles minutos que precedem dormir, você não consegue desconectar. Você não consegue nem embarcar num sono porque você está ali com a mente acelerada. Então a luz é um problema pela emissão da luz. Mas a informação excessiva é um outro grande problema, outro grande vilão. Então menos informação, galera. Menos. Mas bem menos. Bem menos. A gente está achando que existem informações milaborantes para a gente ter uma vida mais saudável. Para. Informação milaborante é se cuidar. Essa é a informação mais milaborante que pode acontecer. Para de achar que você vai ter mais informação. Ah, mas aqui é meu momento de entretenimento. Esse entretenimento está te deixando maluco. Entretenimento demais se chama alienação. Se chama ingênua alienação. Pão e circo, né? A gente não pode esquecer disso. Pão e circo. Não deixa os caras passar fome e dar entretenimento para ele. O circo está na mão. Ninguém entendeu nada ainda, né? Pão e circo para deixar o povo quieto, para alienar essa galera. Não dá mais para viver desse jeito. Terceiro grande vilão, bebidas que são estimulantes. Então café e qualquer outro chá de ordem que possa ser estimulante até no máximo 15 horas. 16 no exagero. A quantidade de xícaras de café, tem que tomar cuidado. Isso também é um grande vilão. Tem pessoas que não são cafeína sensíveis, vai tomar café até de madrugada, não vai dar nada. Mas tem gente que tem a cafeína como fator estimulante. Então fica atento. Bebida alcoólica é um outro grande problema, um outro grande vilão do nosso sistema nervoso. Ele compromete demais o nosso sistema de controle do nosso sono e do nosso verdadeiro relaxamento, do nosso verdadeiro descansar mental.
o álcool, bebida alcoólica. Ai, um cálice de vinho todas as noites. Cara, cuidado com essa conversa fiada. Não vai, né? Os caras têm que vender vinho, mas ninguém entendeu nada ainda. Não, é bom para o sistema cardiovascular. Cara, o cara investiga uma coisa, mas não investiga outra. Não, cara, cuidado, vai comer uva, vai tomar vinho integral de uva, mas tem que tomar vinho. Cara, é uma bebida alcoólica, não seja ingênuo. Mas meu Deus, não seja ingênuo. Óbvio, né, que cigarro e qualquer outra droga vai ser um problema para o seu sono, sempre vai ser um problema. Comida, excesso de comida e comida pesada, horas que precede dormir, não vai dar muito certo. Sugestão é que você interrompa ou faça a última refeição 3 horas antes de dormir, para que você já esteja com o processo digestório efetuado. Você não tem que competir um trabalho digestório dormindo. Dormindo não tem que ter trabalho digestório nenhum. Se aqui está trabalhando para tentar digerir, esse trabalho está roubando o trabalho do resto do corpo. Então vai atrapalhar o seu sono. Imagina que tu vai comer um pedaço de carne antes de dormir, né? Um toucinho, um bacon, uma panceta, sei lá que diabo tu vai comer antes de dormir. Vai dar ruim, cara. Não faz menor sentido. E essa última refeição, que pode ser 2 horas antes, se for uma refeição leve, 3 se for um jantar que tenha proteína animal, então tem que tomar cuidado. Mas se for uma refeição leve, pode ser até 2 horas antes, que não tenha, por exemplo, proteína animal, né? Tem que tomar cuidado porque esse demora o processo digestório. Não tem tanta gordura, que demora um pouco o processo digestório. Se for uma gordura saudável, é bem-vinda. De repente, uma gordura que ajuda justamente nessa mobilização do sistema nervoso, uma gordura que ajuda a reconstruir o sistema nervoso, é bem-vinda, mas uma gordura daquelas ruins, aí aquelas gorduras saturadas, hidrogenadas, isso aí é, nossa senhora, tira no peito e na cabeça. Cuidado com esse tipo de alimentação. Já falei dos eletrônicos, regularidade. Óbvio que a ausência da atividade física, falta de exercício piora a qualidade do nosso sono. Quem se exercita tem sono de mais qualidade, porque é uma regulação térmica, hormonal, cardiovascular, respiratória. Tudo isso é muito positivo que o exercício proporciona. Vou dar um exemplo. Na hora do exercício, a temperatura do corpo altera. Dormindo, a temperatura do corpo altera. Quem dorme, mas não pratica exercício, regula mal isso aqui. Isso atrapalha o processo do sono. Quem faz exercício regula melhor temperatura. E quando você dorme, você regula melhor. Olha onde chegou a ciência. Parte do benefício que o exercício proporciona no dormir tem a ver com a regulação térmica. Não é incrível isso? É sensacional isso? E óbvio que existem outros fatores relacionados, né? Que são incríveis para este processo. Mais um fator fundamental, quem faz exercício tira mais rápido o açúcar do sangue. Então a sua glicose no sangue fica sempre menor. E se eu tenho menor glicose no sangue, eu tenho menor impacto dessa glicose no sistema nervoso. Porque glicose em excesso para o cérebro é extremamente nocivo. Demência, Alzheimer, diabetes são doenças por excesso de açúcar. Ninguém entendeu nada, ninguém vai te avisar, ei, diminui o açúcar da comida, ou tira o açúcar da comida. Mas um jeito de você diminuir esse açúcar da corrente sanguínea é quando você faz exercício. Então se eu conseguir juntar os dois, melhor ainda, tira açúcar da comida, tira os refinados da comida e coloque exercício na sua vida. Vai melhorar o seu sistema nervoso, que vai melhorar o seu sono. Mas as pessoas não querem, não, dá muito trabalho, é gostoso comer. As pessoas têm afeto na hora de comer. As pessoas reservam uma âncora de afeto. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno incrível, apaixonante, 87 primaveras. Toda madrugada levantava para tomar café com leite e comer o que tivesse ali. E a esposa já deixava, porque é um hábito de infância. Ele acostumou assim. Ele acordava de madrugada, tomava um café com leite ou um chá, o que tivesse ali, com uma bolacha, com um bolo, com um pedaço de pão, com o que tivesse. No meio da madrugada. Infartou com 60 anos, 15 dias internados, depois infartou de novo com 70 e pouco, e aí 2 anos atrás infartou de novo, e agora eu estou treinando com ele, e eu falando, olha, deixa eu explicar para vocês. Expliquei tudo que eu estou falando para vocês, expliquei para ele. Aí caiu a ficha dele. Falou, Vlad, então eu comia por afeto. Eu falei, sua mãe deixava para te agradar. Você ficava feliz pelo agrado da mãe, e você nunca mais deixou de fazer.
Então há uma âncora de afeto nesse seu hábito alimentar. Agora a pergunta é, você precisa comer? Não. Se não precisa comer, você não deve comer. Aí eu expliquei toda a consequência de interromper no meio da noite o sono do cara. É terrível. Comer carboidrato antes de dormir acelera o sistema nervoso, diminui atividades, não diminui, na verdade, acelera a atividade cerebral, o excesso de carboidrato. Os açúcares, então, é um crime comer isso antes de dormir. É muito ruim, é muito danoso para o sistema nervoso. Então, percebe a consequência disso tudo? Então, falta de exercício, alimentação ruim, percebe? Tomar cuidado. Agora, o exercício em demasia, em alta exigência, perto da hora de dormir, essas 3 horas antes de dormir, aí atrapalha. Consegue entender? Porque ele te hiperestimula o exercício, e se for perto da hora de dormir, ele pode atrapalhar o seu sono pelo excesso de substâncias que são estimulantes e são liberadas no exercício. Jejum é saudável num hábito milenar. É isso aí, Rodrigo. Aí a gente falar sobre jejum dá uma discussão enorme, mas é uma discussão maravilhosa. A gente precisa ter coragem de falar sobre isso, né? Porque quando a gente faz jejum, a gente tira uma das refeições, né? Ou até 2 refeições no dia. Isso para a indústria do alimento é péssimo. Eles não vão ajudar a gente a aceitar essa ideia, que a gente tem que comer menos. As pessoas, só fazer um parênteses que o Rodrigo colocou, as pessoas que comem menos vivem mais. Incrível isso, hein? Quem come menos vive mais. Óbvio, comer menos, mas o suficiente, né? Óbvio. Percebe? Porque a pessoa come só aquilo que realmente é necessário. Não come por prazer, não come por afeto, não come por obrigação, não come por cultura, não come por nada. Ele come só porque precisa, então ele come só o necessário, ele come muito menos e por vezes ele vai viver muito mais. Beleza? Vamos finalizar esse assunto. Além do sedentarismo, outro grande problema do nosso sono, percebe que eu estou falando em linhas gerais, né, pessoal? São as próprias doenças que existem de forma geral. Então, às vezes a alteração da tireoide altera sono, às vezes um diabetes altera sono, às vezes alguma doença neurológica vai alterar seu sono. Então tem uma série de doenças que podem alterar seu sono. E entre essas doenças, hoje a mais prevalente é a obesidade. Vlad, obesidade é uma doença? Pois é, a obesidade é uma doença e queira ver como uma doença. E é uma doença crônica que deve ser tratado pela vida toda. Não existe uma pessoa que foi obesa que não corra o risco de voltar a ser obesa na mesma proporção ou até mais. Então, a obesidade é uma condição que o indivíduo vai carregar para o resto da vida e ele pode estar com a obesidade em condições de destaque, ou seja, estar obeso, ou ele pode ter o problema da obesidade, mas estar numa condição eutrófico, magro, mas ele não deixou de ser um indivíduo que carrega um ótimo ambiente biológico, genético do obeso. Ele tem que se cuidar a vida toda com hábitos com um jeito saudável, tá bom? E por que a obesidade compromete o sono? Um dos fatores, excesso de gordura nessa região próximo do pescoço, causa uma pressão sobre a área respiratória e dificulta a respiração. Dificultando a respiração, a gente vai perceber que os obesos tendem a roncar mais. E a evolução do processo disso são as apneias do sono. Então, aquelas obstruções ventilatórias, que é mais comum no obeso, não que não aconteça no indivíduo magro, porque o mecanismo pode ser só o relaxamento dessa musculatura e já trava. Para provocar a apneia, mas no obeso ele pode ter o mecanismo de controle dessa musculatura preservado, mas o peso da gordura, o excesso de gordura nessa região é o problema mecânico, o peso cai sobre a região e bloqueia a respiração. Bloqueou a respiração, causa uma apneia. Essa apneia obstrutiva faz com que ele pare de respirar. Isso faz aumentar a pressão arterial, sobrecarregar o coração, aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto, aumenta risco para um monte de doenças. Mas, de imediato, quem tem apneia do sono tem microdespertar. Ele dá aquela engasgada e acorda. Logo ele volta a dormir. Mas imagina que ele tenha microdespertar ao longo da noite várias vezes. Ou seja, ele não consegue mergulhar no sono profundo. Ele não consegue alcançar o sono REM, que é o momento do sono que a gente chega a ter os sonhos, né? Que aí a gente não vai entrar em nenhuma discussão sobre o sonho.
Porque o sonho é algo incrivelmente maravilhoso para a gente poder discutir sobre a ótica de várias linhas de pensamento, seja ela holística ou seja ela científica. Científica tecnicista, tá? Porque o holístico também é científico. É uma bobagem o que os tecnicistas falam dentro da academia, quando ele não olha isso daqui como uma ciência, né? Mas tudo bem. Ou seja, microdespertares dessa apneia que o obeso pode ter, faz com que ele não durma até níveis mais profundos e chegue, por vezes, no sono REM, por exemplo. Então ele não consegue realmente entrar nos níveis de melhor reparo orgânico, corporal, biológico, sistema nervoso, ele não chega nesse nível. Então ele tem todos os dias da vida dele com extrema sonolência diurna. O cara tá aqui, de repente ele, apaga. O cara tá passageiro de alguém dirigindo, ele vai dormir. Ele tá em algum lugar esperando alguma coisa, ele vai dormir. O cara não consegue controlar, é uma sonolência incontrolável, chama sonolência diurna. E isso muito em consequência das apneias do sono, em consequência da obesidade e falta de atividade física. Percebe? E aí a pergunta é, o que está antes disso? Sempre é o que está antes. Não, vamos dar remédio para ajudar esse cara a dormir. Não, vamos dar remédio para ajudar esse cara a emagrecer. Não, cara. Muda o hábito. Tem que mudar, tem que virar chave, amigão. Tem que mudar hábito para você mudar a sua qualidade de vida. Tem que mudar hábito para você mudar realmente a qualidade do seu sono. Então, para a gente findar esse bate-papo aqui, que já até está passando da hora, eu falei qual a importância do sono, quais são os vilões do sono, uma live incrível, estou gostando aqui hoje, hein? Eu quero falar para você como é que resolve isso. Organize tudo que eu falei que é vilão. Tudo que é vilão, você fala, já entendi quem são os vilões do meu sono, então eu vou tirá-los da minha vida. Não tenho regularidade no horário de dormir, vou ter regularidade. Tomo muito café depois das 16 horas, para de tomar café. Bebida alcoólica eventualmente, para. Fumo, para de fumar. Sou sedentário, passa a se exercitar sem exagero e principalmente próximo da hora de dormir. Janto demais à noite, diminui. Como muito carboidrato à noite, diminui. Açúcares e refinados principalmente. Eletrônicos, computador, celular em excesso, em demasia, até depois das 21 horas, você vai com o celular para a cama. Meu Deus! Ai, não dá para fazer isso. Então o lance é, cuide-se, livre-se dos vilões, tenha coragem de dizer não, como é a frase, aprende a gostar. Pronto, essa frase é ótima, né? Cunhamos essa frase, aprenda a gostar do que tem que ser feito, não apenas fazer aquilo que você gosta. Vou repetir, aprende a gostar do que tem que ser feito. Não fazer apenas aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, que é gerador de prazer, imediato, está te matando. Beleza? Essa é a escolha que você fez. Aquilo que te gera prazer imediato é uma atitude suicida a conta-gota. Desculpa, falei. Todos os seus prazeres imediatos são atitudes suicidas a conta-gota, porque está comprometendo a sua sanidade física e mental. Uma hora a conta chega. Né? Alguns já estão com a conta na mão e tentando pagar. Outros não entenderam nada ainda, mas uma hora a conta vai chegar. E por vezes alguns vão começar a se cuidar na hora que a conta chega. Ai não, agora não dá para me cuidar, agora não. Ai não dá para fazer, não, né? Você não quer abrir mão dos prazeres. Você não quer abrir mão dos prazeres, você é o seu maior algoz, você é o seu maior ladrão, você é o seu maior corrupto, é você mesmo, quando você excessivamente busca prazeres ao longo do dia, ao invés de ter uma rotina saudável, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo para vocês, um forte abraço, essa live vai ficar aí para vocês, ajude a gente a fazer essa live chegar para um monte de gente. Faz aí o aviãozinho chegar pra galera, deixa seu comentário, deixa sua curtidinha, deixa seu like, vai estar lá no YouTube, vai estar lá no Spotify, seja nosso seguidor nessas outras plataformas, que é fundamental que a gente tenha essa energia do bem junto da gente para continuar fazendo o que a gente imagina que tem que ser feito para ajudar essa humanidade, tá bom? Amo vocês, beijo fundo do coração, Bruno, Rodrigo, valeu todo mundo que ficou até o final. Tchau! Eu volto daqui 1 minuto com a nossa live dos movimentos e se preparem, hoje nós vamos suar um pouquinho. Valeu, tchau, tchau, valeu, tchau Sandrinha, gratidão, beijo, valeu, tchau.